Quando estudamos a história de Roma, é inevitável fazer algumas suposições, e uma delas é o tema do nosso vídeo de hoje. Você já parou para pensar as razões dos romanos, que eram uma das sociedades mais avançadas da história, não terem conseguido se industrializar? Antes de qualquer coisa, vamos compreender um pouco sobre como era a economia romana. Como você já deve ter visto aqui no canal, poucas sociedades antigas podem ser comparadas com os romanos quando o assunto é desenvolvimento e sofisticação. Emergindo na Península Itálica em meados dos anos 700 a.C., os romanos ergueram uma república e depois um império imensamente modernos e bem estruturados, até mesmo quando os comparamos com os reinos medievais. E um dos fatores determinantes para que eles pudessem se manter tão fortes e sólidos por muitos séculos foi a maneira como eles administravam a sua economia. Os romanos, diferentemente dos povos que viviam à sua volta, que eram em sua imensa maioria compostos por sociedades exclusivamente agrícolas, eram uma sociedade que pode ser classificada como pré-industrial. Mesmo investindo boa parte de seu tempo e recursos em produções agrícolas de média e larga escala, algo bem comum para a época onde Roma se perpetuou, os métodos empregados por eles para maximizar e tornar mais eficientes suas produções permitiram que os romanos tivessem muita vantagem economicamente falando. Por exemplo, eles utilizavam engenhosos moinhos para triturar seus grãos. Eles também desenvolviam eficientes teares para tornar mais fácil a produção de roupas e utilizavam amplamente uma das obras arquitetônicas mais espantosas e funcionais do mundo antigo para ampliarem a sua agricultura, que eram os aquedutos. Isso tudo, aliado a uma boa administração, conceitos avançados de tecnologia e movimentação de commodities, formou os alicerces que deram estrutura para sustentar o seu poderio bélico e econômico durante muitos séculos. Só que isso levanta muitas questões, porque se os romanos já eram tão avançados e, segundo alguns historiadores, tinham capacidade de organização e economia muito melhor do que alguns reinos e impérios que vieram depois dele, por que razão eles não conseguiram se industrializar? E mais ainda, que motivos impediram que ele fosse ainda mais longe? Talvez até poder iniciar a primeira revolução industrial, que só teria início muitos séculos depois na Grã-Bretanha. Então, primeiramente, vamos lembrar o que foi a primeira revolução industrial, que na verdade foi um evento que mudou o mundo para sempre, já que antes dele a produção de bens manufaturados, commodities e agrícolas só ocorriam de um modo bem mais lento e artesanal, impedindo produções em larga escala com velocidade e eficiência. Só que tudo isso mudou em 1712, quando, movidos pelo desejo de conseguir uma máquina de bombeamento que pudesse substituir as bombeadoras manuais que eram usadas na mineração da época, o engenheiro Thomas Newcomen, juntamente com seu auxiliar John Kelly, criaram o motor a vapor, nomeado na ocasião como máquina atmosférica. Com essa nova invenção, o problema com inundações em minas de carvão e estanho começou a ser solucionado, permitindo que a produção dessas matérias-primas, junto com o desenvolvimento de novas máquinas e outros avanços, criasse o caminho para a dita Revolução Industrial em 1760. Dito isso, para sabermos se uma industrialização desse nível ou perto disso poderia ter ocorrido com os romanos, temos que responder certas questões. Primeiro, os romanos em algum momento da sua história utilizaram ou pensaram em utilizar em grandes quantidades o carvão, que era a matéria-prima que deu vida para a Revolução Industrial? Segundo, os romanos tinham alguma condição em sua época de criar uma máquina a vapor? E terceiro, se esse motor porventura fosse descoberto, ele seria viável para os romanos? Com relação à primeira questão, é certo que os romanos usaram o carvão mineral para se aquecerem ou como um tipo de combustível. Porém, estudos indicam que esse material era usado apenas de modo secundário, sendo na imensa maioria das vezes substituído por dois materiais bem mais fáceis de se encontrar pelos romanos, a madeira e o carvão vegetal. Isso impossibilita a primeira questão, porque nunca na sua história os romanos pensaram seriamente em usar carvão em quantidades significativas. Partindo agora para a segunda questão, por mais fantástico que possa parecer, sim, os romanos tinham condições de criar uma máquina a vapor no seu tempo. Constam em arquivos deixados pelo engenheiro romano Marcus Vitruvio Polião
em sua obra da arquitetura, que foi feita no primeiro século depois de Cristo, que o engenheiro grego egípcio Herón de Alexandria desenvolveu uma curiosa máquina a vapor chamada Eolípia, que é classificada pelos historiadores como a primeira máquina a vapor da história. No entanto, apesar de ter sido um invento historicamente muito significativo, a Eolípia jamais poderia ajudar os romanos a se industrializar. Isso ocorre principalmente pelo fato dela ser uma máquina praticamente inútil e sem eficiência alguma. Para você ter uma ideia, ela era muito ineficiente quando falamos de gasto de combustível, e para piorar, ela ainda gerava quase nenhuma energia, além de precisar ser reabastecida constantemente com água, que para tornar tudo ainda mais complexo, ainda precisaria ser aquecida novamente até atingir uma temperatura ambiente para permitir o uso da máquina. Por essas razões, era inviável usar essa máquina para gerar energia de um modo amplo, o que tornava irreal e impossível o seu uso para qualquer tipo de industrialização em Roma. Partindo agora para nossa terceira questão, ignorando a inutilidade da Eolípia e de outras possíveis invenções da época, será que se os romanos desenvolvessem uma máquina a vapor minimamente eficiente, eles teriam condições de torná-la funcional? Quanto a isso, a resposta é não. Veja bem, o que torna uma máquina, qualquer que seja, eficiente é o quanto ela vai custar para ser operada e se é viável economicamente conseguir o combustível para ela. É preciso ter em mente que na época do desenvolvimento da máquina criada por Thomas Newcomen, existia uma necessidade urgente de se desenvolver algo para maximizar a produção de carvão e estanho. E foi isso que fez engenheiros trabalharem muito no desenvolvimento de máquinas a vapor e de cilindros de pressão que fossem eficientes. Uma demanda desse tipo era totalmente inexistente em qualquer momento da história romana, já que, como citado anteriormente, o carvão era visto como um combustível que poderia ser facilmente substituído por madeira. E é justamente por essa preferência dos romanos pela madeira que eles nunca poderiam abastecer de um modo eficaz as caldeiras que geravam o vapor dessas máquinas. Por si só, já seria muito improdutivo para os romanos utilizarem a sua valiosa madeira para abastecer as caldeiras, madeira essa que poderia ser muito melhor usada em outros locais. Além disso, mesmo que eles estivessem dispostos a fazer esse tipo de sacrifício pelo seu avanço tecnológico, é certo que em dado momento os gastos com madeira ficariam tão grandes que acabariam paralisando o uso dessa possível máquina em algum momento. Fora isso, por serem um povo muito avançado, é certo que os romanos iriam chegar na conclusão que somente grandes quantidades de carvão dariam vazão às caldeiras. Carvão esse que, para ser conseguido, obrigaria que eles desviassem seu foco das valiosíssimas minas de metais preciosos onde mantinham a maior parte de sua atenção. Não é preciso dizer que isso seria algo inimaginável. Então, baseado nisso, podemos afirmar que era algo irreal para os romanos iniciarem algum tipo de industrialização minimamente razoável, ou menos ainda que eles fossem os responsáveis por uma revolução industrial. Essa revolução só ocorreria quase 1000 anos após o fim dos romanos, porque para que um evento dessa magnitude surgisse, eram necessárias inúmeras pré-condições bem específicas, que só foram encontradas na Grã-Bretanha no século XVIII. De modo geral, dá para afirmar que quase nenhum outro local do mundo teria condições de iniciar esse evento, tirando os britânicos ou os chineses. Bem antes da própria Revolução, a maioria das florestas britânicas tinham sido devastadas, fazendo com que no século XVI a madeira já fosse algo escasso na ilha, tornando cada vez mais difícil se aquecer e cozinhar os alimentos, especialmente para as classes mais baixas. Mas, para a sorte deles, existiam quantidades absurdas de carvão no seu subsolo, criando com isso a demanda e a necessidade para que uma invenção como a máquina a vapor surgisse ali e não em um local como no Império Romano. Só que isso não diminui nada aos romanos, na realidade é o exato oposto, já que eles, mesmo sem se tornarem uma sociedade industrial, conseguiram conquistas e feitos que sociedades industriais jamais sonhariam e que nunca puderam realizar. Mas eu também quero saber o que você acha sobre esse assunto, então deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.